Estamos de volta com a sua fórmula do sucesso e mais uma aula de geografia sobre o tema urbanização que nós estamos desenvolvendo. O tema urbanização hoje vai ser abordado em cima muito mais da questão do crescimento desse processo de urbanização ao longo das últimas décadas, no Brasil e no mundo. Chamo você e esteja bem atento à tela que nós apresentaremos a seguir. Observe comigo um gráfico que apresenta a população urbana em percentuais aqui do lado esquerdo nosso, lado esquerdo da sua tela. Notamos aí um crescimento desse processo de urbanização significativo, principalmente a partir dos anos 50. Lembramos que esse processo de urbanização nos anos 50 é um processo que está diretamente conectado às transformações tecnológicas da Segunda Guerra Mundial, a industrialização tardia também nos países subdesenvolvidos e ao processo de urbanização crescente que esse processo de industrialização determina. Chamo a atenção aqui para o ano 2000. O ano 2000 é um ano que marca justamente um processo de transição no que diz respeito à representação, ou melhor, ao percentual da população mundial entre o campo e a cidade. Essa transição faz com que somente a partir do século XXI, início do século XXI, é que nós temos, para valer, a maior parte da população vivendo em áreas urbanas. No Brasil, isso já acontece lá nos anos 70. Nos anos 70, a população brasileira já vive majoritariamente em cidades. Além disso, note no comportamento da própria linha que, a partir dos anos 2000, há um aumento da declividade, um aumento da inclinação dessa linha que representa o crescimento em relação às décadas anteriores. Isso diz respeito ao processo de urbanização tardia de algumas regiões, principalmente mais pobres do planeta, como o continente africano. Como esse processo é mais rápido, então essa urbanização ela é intensificada. Já o gráfico aqui da outra parte dessa mesma ilustração traz aquelas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, com dados de 1975, como você observa na legenda, e 2015. Na parte inferior deste mesmo gráfico, nós temos aí o quadro para os 2 anos de referência, tanto para países desenvolvidos quanto para países subdesenvolvidos. E o que é que nós podemos concluir desta visualização, desta observação? Notem que os números de cidades entre 75 e 2015, com mais de 1 milhão de habitantes, estão sempre maiores nos países subdesenvolvidos. Isto não significa necessariamente que, em termos proporcionais, nós tenhamos, nos países subdesenvolvidos, historicamente, cidades mais populosas. Não é bem isso que acontece. Na realidade, o que chama a atenção nesse gráfico é a diferença no crescimento entre esses 2 anos de referência das populações das cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Enquanto nos países desenvolvidos o crescimento de cidade 85 para 128 cidades em perspectiva de 1975 para 2015, nos países subdesenvolvidos há um aumento de 110 numa perspectiva para 426 cidades para 2015. Portanto, isto significa um aumento muito mais significativo da urbanização nestes países, nos países subdesenvolvidos. E isto está diretamente atrelado, está diretamente conectado ao fato de que os países subdesenvolvidos passam por uma urbanização mais tardia, que vem aí principalmente de meados da segunda metade do século XX. Disto, concluímos que o processo de urbanização, neste momento da história do planeta, ele, de certo modo, já se estabilizou nas nações mais ricas, nas nações desenvolvidas, enquanto que nos países pobres, esse processo de urbanização está, em boa parte, ainda em franco crescimento, em franco acontecimento.
Acompanhe mais uma tela comigo. Temos aqui uma tela que trata do crescimento da urbanização, em 5 categorias que você visualiza na legenda no lado direito da figura. Temos aí países industrializados, representados pela faixa azul, os países em desenvolvimento pela faixa verde, os subdesenvolvidos pela faixa vermelha e a média mundial em amarelo. Notamos na cor roxa a representação do Brasil dentro deste contexto. E note, dos anos 70 até as projeções para 2015, o que chama a atenção é que o processo de urbanização brasileiro ele foi mais intenso do que nas outras categorias individualizadas aqui. E a perspectiva para 2015 é que o Brasil tenha uma parcela de população urbana maior do que, por exemplo, os países industrializados de uma maneira geral. Isto significa que o nosso país passou por uma intensificação do processo de urbanização de forma muito expressiva. Isto está conectado a algo que nós já trabalhamos anteriormente, como, por exemplo, o processo de industrialização e as mudanças de relações de trabalho juntamente com a modernização rural. Esses dois processos automaticamente mexeram de forma intensa, de forma bastante expressiva com o quadro populacional ou com esse balanço entre a população urbana e a população rural no país. Chamo a atenção de você para mais uma tela que vamos observar agora. Essa tela traz a relação de habitantes das metrópoles e a população absoluta. Para destacarmos aí, a população de algumas cidades com dados do ano de 2003. Observem que nós já temos aqui, algumas cidades que apresentam mais de 10 milhões de habitantes, como Lagos, na Nigéria, Karachi, no Paquistão, Nova York, nos Estados Unidos, Jakarta, na Indonésia, Los Angeles, também nos Estados Unidos, Mumbai, Nova Delhi, Calcutá, na Índia, Pequim, na China. E, na continuidade da mesma tabela, nós temos aí Tóquio, que tem a maior população dentre as grandes cidades mundiais. E acompanhando também Osaka, Buenos Aires, na Argentina, São Paulo e a cidade do México. É importante lembrar que estas populações são as populações das grandes cidades, como havíamos falado na aula anterior. Grande São Paulo, Grande Nova York, Grande México. Então, dentro deste contexto, nós temos aí uma possível aplicação das megacidades. Ou para o caso de Tóquio, que, como vimos, vai se aproximando dos 30 milhões de habitantes e é, portanto, uma hipercidade. Solicito a você novamente de olho em mais uma tela que apresentaremos agora. Observe aqui o mapa dos Estados Unidos da América, com ênfase em 3 megalópolis. Conceito de megalópolis que nós vimos também na aula anterior, que é uma megalópole, a conurbação envolvendo 2 ou várias metrópoles. Os Estados Unidos contam com 2 grandes megalópolis bastante próximas, que são a Boswash, que é esta megalópolis situada entre a região de Boston e Washington. E temos a megalópole que vai de Chicago a Pittsburgh. Essa megalópole recebe o nome SHPES, composição das iniciais de Chicago e Pittsburgh. E para que se estende de Boston a Washington, Boswash. Estas 2 megalópolis estão na parte leste do país. No oeste, nós temos, acompanhando a segunda maior cidade norte-americana, depois de Nova York, que é a cidade de Los Angeles, a formação de uma outra megalópole, que é a megalópole Sansan,
que vai de San Diego a São Francisco, envolvendo também outras cidades. San é o nome atribuído a essa terceira megalópole norte-americana. Continue observando comigo aqui, né? Nós temos mais uma imagem que mostra a Boswash e Shipts, as duas grandes megalópolis da parte nordeste dos Estados Unidos. Aliás, o nordeste dos Estados Unidos que compreende um dos maiores aglomerados urbanos e industriais do planeta. Na próxima imagem nós observamos uma grande megalópole agora no continente europeu, denominada megalópole renana, isto em função de serem estas cidades, ou em sua boa parte, banhadas pelo rio Reno, que corta, por exemplo, aí a Alemanha e a Holanda, não é? E vejam que são cidades, no geral, holandesas e alemãs. E temos aí também no entorno dessa grande megalópole outras cidades que têm importância. Neste outro quadro, nós observamos a megalópole japonesa, também conhecida como Tokaido. Esta megalópole, em área, é uma das maiores megalópoles do mundo, envolvendo importantes cidades, como, além de Tóquio, Kyoto, Osaka, Yokohama, Nagasaki, Hiroshima, cidades historicamente também lembradas aí por alguns fatos, como a Segunda Guerra Mundial. Não é? De maneira geral, e considerando que o Japão ele é um arquipélago e que, portanto, tem um território de dimensões relativamente reduzidas, a megalópole ocupa boa parte do país. Portanto, não é? Vimos aí não é? Algumas megalópoles mundiais. E aqui no Brasil, o nosso país tem alguma megalópole? Acompanhe comigo a tela. O Brasil tem uma megalópole em formação ou em consolidação, que é a megalópole que se estende desde São Paulo, a região de Campinas, mais precisamente, como você vê aqui na nossa marcação, até a grande Rio de Janeiro, envolvendo toda a região do Vale do Paraíba, municípios como São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá, e municípios também fluminenses, como Volta Redonda, como Nova Iguaçu. São municípios que têm importância, que têm expressivos também contingentes em função de processos como a industrialização, o crescimento econômico de maneira geral. Repare que essa megalópole ela envolve também os municípios da Baixada Santista, como Santos e Cubatão. E mesmo a região metropolitana de São Paulo, nós temos aí o ABC Paulista. Portanto, um conjunto de municípios bastante extenso, uma distância geográfica bastante significativa, compreendendo aí cerca de 700 quilômetros de distância, de extensão nessa área. Essa megalópole brasileira ela vem se constituindo desde meados dos anos 70, com a confirmação, com a consolidação do processo de industrialização. E com o crescimento da demanda por serviços de algumas indústrias, esse processo de conurbação existente entre esses municípios tende a se ampliar. E com essa ampliação, sem dúvida nenhuma, teremos futuramente uma grande mancha verdadeiramente conurbada, principalmente ao longo da BR-116, o principal eixo de integração rodoviária entre o Rio de Janeiro e São Paulo, que é inclusive perceptível via aérea. Em tempo bom, quando se faz um voo, por exemplo, na ponte aérea, é possível ver esse grande aglomerado urbano quando esse voo é feito pelo continente. De maneira geral, portanto, nós observamos no Brasil que esse processo de urbanização, apesar de ser intenso, ainda não chega aos níveis das nações mais desenvolvidas, cujo processo de urbanização e crescimento urbano envolvem aglomerados urbanos com grande intensidade, com grande expressividade. Tanto é que não existe nenhuma área do Brasil com perspectivas de se tornar uma megalópole fora desse eixo Rio-São Paulo. Portanto, temos o Brasil ainda caminhando em um processo de urbanização que, apesar de demograficamente consolidado, estruturalmente
ainda está caminhando. Para a aula deste momento, para esta aula de urbanização, é esse recado que eu tenho para você e aguardo você aqui para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro. Bons estudos e até lá!